texto de hoje. Pessoal, boa noite. Quero dar um recado antes de começar a aula sobre o estágio. Tá? A gente vai passar para vocês um manual, a gente vai começar a falar do estágio para vocês na semana que vem. Tá bom? Por quê? Porque a gente finalizou um manual entre todos os professores, em todas as salas de terceiro, né? De terceiro, de quarto, né? Semestre. Então a gente está finalizando nessa semana, tá? E por que a gente fez esse alinhamento? Para não ter problema, né? No critério de avaliação de um professor para o outro. Às vezes o aluno muda da aula de manhã, para noite, muda de sala por algum motivo. E aí tem que continuar com a orientação, cada professor tem um critério, né, tem um ritmo, tem um cronograma. Então nesse semestre a gente resolveu alinhar tudo isso com todos, né, são 3 salas. E aí na semana que vem a gente vai passar isso para vocês todos ao mesmo tempo, né, para que nenhuma sala saia em separado, tá bom? Essa sala é a Deixa eu ver. Tá. Eu vou ficar com essa sala. Ok? Bom, hoje a gente vai começar a entrar um pouco mais então, no conteúdo propriamente dito. Certo? Depois eu passo os slides para vocês. Bom, a gente vai ver hoje os diversos tipos de dinâmica de grupo que existem. Tá? Existem 6 tipos diferentes, né? 6 categorias que a gente costuma encontrar por aí na maior parte da literatura. Tá? Então, tem gente que às vezes fala, a dinâmica de grupo é tudo igual. A gente vai começar a entrar um pouquinho mais a fundo para ver quando utilizar um tipo de dinâmica, quando utilizar outro tipo de dinâmica. Tá? É importante para vocês, né? Mesmo quem não for trabalhar em equipamento de seleção, porque, como a gente viu na semana passada, né? Na aula retrasada, aliás, os jogos ou as dinâmicas, elas são utilizadas não só para equipamento de seleção, mas para treinamento e desenvolvimento também. Então, sempre que a gente for avaliar um funcionário, seja para demitir, seja para encaminhar ele para um treinamento, seja para fazer um mapeamento, né, de um determinado departamento, a dinâmica é um instrumento importante, né, e a gente vai utilizar. Bom, ela vai ser usada também, a gente vai ver aí em alguns tipos, para servir como um complemento, como uma introdução de alguma atividade específica que a gente for montar. Por exemplo, às vezes a empresa faz uma reunião de planejamento estratégico, né? E aí ela leva lá toda a sua equipe para um hotel fazenda e passa lá o final de semana, 2, 3 dias, trabalhando em cima de algumas metas e alguns objetivos que vão ser implantados, né? Vão sendo discutidos para serem implantados no ano seguinte. Vocês lembram que no semestre passado a gente falou sobre plano de ação, sobre estratégia, né? Esse tipo de trabalho, na prática, ele nunca é feito em uma tarde, em 3, 4 horas. Né? É um processo longo, porque envolve uma série de pessoas, né? Diversos gerentes, diversos subsistemas de RH. E quando vai se fazer uma atividade como essa, muitas pessoas, muitas empresas, optam por utilizar algumas dinâmicas de grupo também. Tá? Não com o objetivo de avaliar, nem de selecionar nenhum funcionário, porque todo mundo é da casa, todo mundo vai continuar trabalhando. Mas com o objetivo de quebrar um pouco a rotina daquela atividade que às vezes é um pouco cansativa, né? Por se tratar de uma atividade às vezes que dura 3, 4 dias durante o dia todo, e aí se estende pela noite também muitas vezes. Então, alguns casos como esse, o pessoal que vai organizar esse tipo de evento ou de atividade busca também algumas dinâmicas. Então, por isso, mesmo quem não gosta de recrutamento e seleção, quem não for seguir nessa área,
é interessante conhecer, porque tem momentos que você pode utilizar isso como um coringa, tá bom? Numa reunião, antes do feedback, em diversas situações que a gente vai utilizar, ok? Bom, a gente vai ver então essas 6 classificações, tá bom? Para vocês terem uma ideia de calma. Isso aqui é só um quadro completo. Aí a gente vai entrar ali no grupo para conversar sobre isso, ok? Bom, quebra-gelo. Vamos lá, pessoal. Assim eu libero vocês mais cedo. Melhorou? Bom, quebra-gelo. Como o próprio nome diz, a gente utiliza para tirar as tensões, muitas vezes, das pessoas. Principalmente no processo seletivo. Né? Todo mundo aqui já passou por um processo seletivo. Certo? Como que você chega para fazer uma entrevista, para participar do processo seletivo? Tranquilo? Como se fosse um final de semana, uma sexta-feira? Não. Você chega super tenso, né? Nervoso, ansioso, apreensivo, certo? Então, a primeira dinâmica, se você for ter uma bateria de atividades, às vezes você fica lá a manhã inteira, 4, 5 horas fazendo algumas coisas, né? Entrevista, teste, preenche ficha, enfim, faz dinâmica, faz uma série de atividades. A primeira coisa geralmente é uma dinâmica do tipo quebra de gelo. Por quê? Porque nesse momento, o psicólogo, o selecionador que estiver ali, ele não está observando nada do seu comportamento. Ele só quer que você se acalme, que você relaxe. Né? Porque você acabou de chegar, você chegou tenso e todo mundo sabe que a pessoa, quando ela está num grau alto de ansiedade, ela não vai reagir da forma normal. Né? Ela não vai mostrar quem ela realmente é. E como o objetivo é conhecer os candidatos, precisa ser feito alguma coisa para trabalhar um pouco essa tensão, para desestressar um pouco todos os participantes. Tá bom? Pode ser uma brincadeira, né? Geralmente tem algum tipo de... as pessoas ficam de pé, tem alguma movimentação dentro da sala que ajuda a extravasar um pouco, a relaxar os músculos, o corpo, né? Muitas vezes traz algum tipo de brincadeira mais infantil, né? Até porque remete a gente à infância, então já traz uma descontração maior para os participantes e quebram realmente a seriedade daquele grupo. Por quê? Porque naquele grupo as pessoas são concorrentes, né? Você tem lá 20 candidatos numa sala e de repente você tem uma vaga só. Então as pessoas estão ali, estão se cumprimentando, estão conversando, mas é aquela conversa, né? Na verdade todo mundo sabe que só tem uma vaga ali. Então o objetivo é realmente fazer as pessoas esquecerem um pouco, deixarem um pouco essas armaduras de lado antes de começar o processo de avaliação, o processo de observação do comportamento de cada um. Ok? Alguma dúvida? Alguém aqui trabalha em recrutamento de seleção? Mais ou menos? Mais ou menos, quando tem. Quando tem, participa. E você, quem? Vocês duas? E vocês ajudam a montar alguma coisa, participam, já tinham visto isso? Eu estou nessa casa agora. Sempre tem alguma coisa desse tipo, tá? Porque não dá para aproveitar nada, né? Se você quiser economizar tempo, não adianta, porque as pessoas chegam tensas e não vão ser verdadeiras e aí a análise que você vai fazer vai ser toda desperdiçada, ok? Segundo, apresentação. Quem quiser, quem tiver realmente interesse por se aprofundar nesse assunto, no CONAP, que vai acontecer na semana que vem. Oi?
Bom, quem puder, o seu horário. Oi? O pessoal está se organizando. O pessoal está bem nossa aula, mas aí de manhã. Agora à noite, quem puder, vai. Bom, no Conar sempre tem alguns estandes de editoras. E são realmente editoras boas. Eu acabo gastando meu salário lá, porque tem livros muito específicos de RH. Livros que você não acha em livraria de shopping, que você às vezes não acha até na internet, é difícil comprar. Né? Sem falar que às vezes tem os autores lá dentro, gravando, aí você conversa, é super interessante. E lá tem muitos livros que são catálogos, né, são dicionários de dinâmicas. Tem diversas dinâmicas dentro de cada uma dessas classificações. Então quem realmente trabalha na área, se interessa ou quer aprender um pouco mais, é uma oportunidade de comprar alguns livros. E não são livros caros, tá? Vale a pena porque esse é difícil encontrar. Tá? Nossa, cada dia. Eu costumo uns 3 dias. Não é um convite, né? Bom, apresentação. Ajuda as pessoas a se apresentarem, certo? Então, uma coisa é você falar, bom, agora cada um vai se apresentar, vamos fazer um círculo, cada um vai falar seu nome, onde trabalhou, idade, ser casado, solteiro. De uma forma informal, de uma maneira informal. Aqui tem alguma orientação. Então tem um facilitador, né, a pessoa que está coordenando a atividade, e ela vai passar alguma instrução. Por exemplo, montem duplas e um vai apresentar um colega, um vai apresentar o outro. Tá? Por exemplo, tem diversas dinâmicas desse tipo. Para quê? Para que tenha uma apresentação e tenha também por trás algum outro objetivo, né, de integração, de quebra de gelo, enfim, algum outro propósito também. Tá? Então tem diversos tipos que não vão ser simplesmente cada candidato falar o nome, onde trabalhou, como a gente faz às vezes, né, quando quer fazer alguma coisa mais organizada, mais estruturada. Tá? Professor, nesse momento o entrevistador ele está avaliando alguma coisa ou não? Aqui ele começa, é quando as pessoas começam a se soltar um pouco. Então começa a observar assim o seu comportamento, de como que você fala, né, como que você se expressa, a sua educação, né, os seus modos. Nesse momento começa a se observar. Assim, numa fase ainda bem inicial. Tá? Não quer dizer que quando a gente vai ver uma dinâmica ou vai ver um processo seletivo, vão ter essas 6 etapas. Porque senão seriam 6 dinâmicas pelo menos. Tá? Não quer dizer que vai se utilizar todas elas. Tá? Vai depender da necessidade. Então, como eu falei, você tem dinâmicas de apresentação que também utilizam algumas características dessas de quebra de gelo. Tá? Ou a pessoa que vai, o analista, a pessoa que está montando o processo seletivo, ela pode optar por quebra de gelo ou apresentação. Tá? Então não quer dizer que vai ter as 6, até porque, né, 6 dinâmicas você ia ficar o dia inteiro fazendo isso. Ficaria muito cansativo. Tá? Professor. Bom, a pessoa vai falar dela, como ela é, dos seus sonhos, dos seus gostos, das suas ambições, né? De uma forma autêntica para que ela realmente, né, não use nenhuma máscara, não use nenhuma roupagem que possa interferir na interpretação do psicólogo. A pessoa que está lá observando, eu falo psicólogo, gente, mas não quer dizer que tem que ser psicólogo. Na verdade é o observador, é a pessoa que está observando cada uma das características ou competências. Então ele quer realmente que a pessoa não tenha nenhuma máscara. Ela não quer uma pessoa que finja que é uma coisa, fala embaixo, né, seja educado, tudo, mas na verdade ela, no dia a dia ela é diferente. Então aqui o objetivo realmente é começar a derrubar essas através do propósito da dinâmica. Tá? Então tem dinâmicas que vão sugerir algumas atividades para que a pessoa já não tenha
esse tipo de blindagem, porque ela não tenha como não é se defender, mas não tenha como manipular essa imagem que ela quer passar. Pessoal, ó, uma pergunta muito boa, ó. Só psicólogo pode montar ou elaborar um processo desse? Não. O psicólogo, muitas vezes, ele pode desenhar o processo. Agora, quem vai tocar, vamos supor que você tem um processo seletivo, que você vai fazer uma dinâmica de apresentação para 20 turmas. Né? Quem trabalha em recrutamento de seleção é rotina, fica o mês inteiro fazendo a mesma dinâmica para 200, 300 pessoas. Certo? Então, não vai ser o psicólogo que vai ficar toda hora assistindo aquele monte de candidato. De repente você tem alguém mais especializado que desenha, que define, ou um coordenador, tá? Mas você tem analistas de RH que estão operacionalizando esse processo, porque é um processo contínuo, tá? Então não tem como, né? Então, só psicólogo trabalha nisso. Não, isso é mentira. Tá? Agência de emprego, por exemplo, tem um monte de psicólogos, tem alguns, né? Consultoria de hunting, também não tem um monte de psicólogo, tá? Então, não fiquem com isso na cabeça, tá? Tem que ter alguém sim que conheça o assunto, né? Já tem uma experiência, referência, isso é importante, tá? E aí, é uma das vantagens de uma pessoa que faz um curso de RH se comparado com alguém que faz um curso de administração. Você pega um aluno de administração e ele conhece isso? Não. Ele sabe que existe dinâmica de grupo, que vem depois da entrevista, né? Ele sabe mais ou menos como é o processo. Mas ele não sabe, não vai entrar a fundo nisso que a gente vai ver nessa disciplina. Aí é alguém que estudou RH mesmo, que está mais qualificado. Você vai fazer as ferramentas? Bom, a gente vai fazer alguns testes, tá? Vai ser bem prático. Então, mas é o que acontece, tem muita gente, como o curso de RH é relativamente novo, tem muita gente ainda que esquece o RH. Entendeu? Então é só psicólogo e administrador. O administrador não tem essa visão. O administrador ele tem 80% da carga do curso em cima de finanças, então não é. É que não é todo mundo conhece. Pessoal, concurso? Sim. A pessoa que montou, né, está meio defasada, mas não conhece o curso. Isso é normal? Não. Vamos, pessoal, vamos lá. Não aceito o nome do direito. Eu fiquei indignada e eu fui atrás dele. Os da Petrobras aceita, lá da fundação onde eu aceito. Mas é mais assim, eu vi, a maioria aceita assim o curso de gestão. Quando é da área Pessoal, o que acontece muitas vezes, né? Às vezes você tem, sei lá, um diretor, um gerente, que é uma pessoa que estudou há 30 anos atrás, e ele está desatualizado. Ele nem conhece o curso tecnólogo, ele não sabe o que vem. Eu fiquei indignada, eles mandaram uma carta do MEC. Agora, poder não pode. Agora, se eles argumentarem que tem que ser uma graduação de 4, 5 anos, aí não é como é RH, é como um curso tecnológico. Pessoal, está muito barulho, vou dar um exercício para nós. Tem um monte aí, pronto. Isso aí é com o tempo que vai mudando, infelizmente, tá? Então,
RH são relativamente novos. A administração, quando apareceu, também. Eu fiz administração em 2005. E a gente falava, para que fazer administração? Você não vai aprender nada. Hoje é o curso que mais entrega. Aí a segunda de gestão de RH. O cara que ficou por isso que as espécies você conhece, pessoal, bom, muito bem. Ficou claro aqui o que é uma dinâmica nesse processo, né? Nessa categoria de apresentação? Sim? Então é nesse momento que as primeiras informações sobre o candidato vão ser passadas. Tá? Naquela de quebra-gelo não tem nenhuma informação. É uma atividade lúdica, simplesmente para, né, descontrair um pouco. Aqui já começam, cada um a ter que falar de si. Né? Onde estudou, onde trabalhou, quais os seus planos para o futuro, né? O que você imagina na sua carreira para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para ver se a pessoa tem uma visão. Você quer continuar estudando, você pretende viajar, enfim, perguntas mais nesse sentido, tá? Para poder realmente extrair algumas informações sobre cada candidato. Se analisa também a motivação nesse momento. Se eu peço para alguém se apresentar, é óbvio que o selecionador, que o observador, né, se for a própria pessoa que for se apresentar, que ela vai estar observando o quê? O modo como a pessoa fala, o ritmo, né, a encostação de voz, enfim, o olhar, né, a firmeza na voz, ele vai considerar tudo isso. Por quê? Porque é a apresentação da pessoa. Né? De repente, você está lá, sei lá, num processo de trainee. O trainee é um candidato que entra para galgar o posto, né, alto, né, de gerente, de diretor. Então, eles querem saber se essa pessoa sabe conversar, se ela é comunicativa, se ela tem uma boa apresentação. Né? Boa apresentação não é ser lindo, maravilhoso, de olho azul, não é isso. Né? Mas é saber realmente se colocar, falar, usar palavras adequadas, saber realmente, né, passar a mensagem para aquele se preocupa. Ok? Geralmente são dinâmicas rápidas, tá? Para que não sejam muito cansativas. Integração. Esse grupo também de dinâmicas pode ser a primeira dinâmica do processo, tá? Ela pode ainda substituir os dois grupos anteriores. Então, às vezes, a de integração já faz esse quebra-gelo, já se apresenta, já faz tudo nessa categoria. Tá? Para que servem as dinâmicas de integração? Permite analisar o comportamento pessoal e grupal. Tá? Então, vejam que aqui a gente já começa a falar de grupo. Né? O nome é dinâmica de grupo. Porque a gente quer ver como aquele candidato ou aquela pessoa que está sendo treinada, avaliada para uma promoção, de repente, né? Como ela se comporta dentro do grupo. Vocês já viram em psicologia, né? Imagino que o indivíduo, quando ele está sozinho, ele é uma pessoa. Quando ele está em grupo, o grupo tem uma personalidade totalmente diferente. Né?
Então, existem várias classificações, eu até ia trazer isso, mas eu acho que vocês já viram isso bastante em psicologia, não viram? Comportamento de grupo. Não viram? Eu trago na próxima aula. Porque o que acontece? Eu tenho um candidato, de repente, que ele é perfeito. Ele se comporta bem, ele tem uma boa postura, ele se apresentou bem, ele tem aparentemente um perfil adequado. Porém, na hora que ele entra no grupo, ele se transforma. Porque o grupo, ele tem uma influência muito forte. O grupo influencia a pessoa, né? Então, na dinâmica de integração, você não vai estar vendo ele como uma pessoa só. Você vai estar vendo ele dentro de um grupo que causa influência sobre esse indivíduo. E aí você vai ver até que ponto ele tem resistência para não deixar o grupo influenciar o comportamento dele. Tá? Então, por exemplo, você tem lá um torcedor de futebol, sozinho. Ele tem um comportamento, ele está indo lá assistir um jogo. De carro, de ônibus, ele está lá quieto, indo no estádio assistir o jogo. Ou com 2, 3 amigos. A hora que entra numa torcida, e a torcida começa a gritar, ou começa a brigar, enfim, começa a se exaltar, as pessoas, elas deixam aquele comportamento individual e elas se contagiam por essa energia do grupo. Tá? Então isso é observado numa dinâmica de integração. Tá? Para saber se aquela pessoa vai continuar com as características próprias, se ela tem um perfil de liderança perante o grupo, ou se ela vai se apagar, né, na hora que estiver interagindo com outras pessoas. Tá bom? Então ela é muito usada, ela é muito rica, tem muitas competências, principalmente hoje em dia, que a gente fala muito em liderança, que vão ser observadas nesse tipo de dinâmica. Tá? Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exercícios, vamos fazer algumas dinâmicas, mas é importante primeiro vocês entenderem um pouco da teoria, porque depois a gente vai começar a analisar. Então a gente vai montar grupos, vai ter um grupo lá de colegas que vai estar fazendo a dinâmica e os outros vão estar observando cada uma das competências daqueles candidatos. E aí vocês vão dar uma nota, enfim, a gente vai fazer um processo completo. Tá? Mas tem que entender um pouquinho o porquê de cada uma dessas dinâmicas primeiro. Ok? O que mais? Então se observa as relações interpessoais, a interação, a comunicação que eu falei, encontros e desencontros do grupo. Nesse momento, é natural no processo seletivo, principalmente, que as pessoas queiram crescer. Né? Então todo mundo sabe que está no processo seletivo, geralmente, se você dá uma ideia no grupo e a sua ideia é aceita, você, de certa forma, é uma pessoa mais influente do que os demais candidatos. Então, nesse momento, os observadores eles vão estar verificando se você vai continuar respeitando os seus colegas ou não. Né? Ou se você vai começar a falar alto, se você vai começar a se descontrolar. Né? Como que você lida com essa competição com os demais candidatos? Então, é um momento muito rico de análise durante a dinâmica. Né? Ele é um processo também interessante, eu não sei vocês, mas eu sempre que saí do processo seletivo, eu saía com uma sensação assim de crescimento, de aprendizado. Durante esse processo, você está interagindo com outras pessoas, tá? Eu nunca esqueço, a primeira dinâmica que eu participei era um processo de trainee, eu não fui aprovado, né? Eu fui o quarto a levantar a mão e falar no momento que perguntaram algumas coisas, né? Claro que o primeiro e o segundo que foram adiante nas demais etapas do processo. Mas aquilo serviu de aprendizado para mim. Eu falei, eu nunca mais vou deixar para ser o quarto a falar, quando perguntarem. Então, assim, o selecionador começou a falar, a desenhar ali alguma pergunta, ou alguma história, algum case, já começa a pensar no assunto, né, no que ele vai falar e no que você pode comentar, no que você pode agregar. Porque com certeza, né, não que você tenha que ser o primeiro que ficar desesperado, né? Antes de terminar de falar, você já está com a mão levantada. Não é isso. Tem gente que é assim. Desesperado. Tem.
Mas você tem que saber se colocar e não ficar muito pro final, porque senão você não vai aparecer. Até porque você não vai ter o que falar, né? Depois do quinto, todo mundo já falou, né, as ideias principais, aí você vai ficar repetindo, conforme o primeiro e o terceiro falar, vai ficar chato, tá? O que mais? Então é o momento em que a gente analisa o nosso comportamento, a gente aprende com o comportamento dos colegas, tanto com os que forem mais ágeis, mais espertos naquele momento, quanto com aqueles que forem mais lentos. Porque você vai aprender observando. Então, claro que numa próxima vaga que aparecer, no próximo processo seletivo que você for chamado, você vai estar um pouco mais preparado, né? Então, às vezes tem gente que pergunta, o que eu faço na minha primeira dinâmica de grupo? Eu falei, você não vai fazer nada, você vai ficar olhando, porque você vai aprender participando, errando, você vai aprender ali na prática. Não tem, né, uma receita mágica para principalmente os alunos de administração, né? Eles não querem conhecer o processo, eles querem pensar na hora que eles forem no processo seletivo. Então tem que participar, não tem jeito, né? Fazendo também. Ok? Alguma pergunta? Professor, Oi. há algum momento, por exemplo, em que você ser o primeiro numa dinâmica a falar, possa prejudicar? Olha, pode demonstrar muita ansiedade. Pode. Mas aí vai depender do que está sendo observado e do perfil da vaga. Uma coisa que tem que ficar muito claro, aí como dica, né, quando vocês forem no processo, é assim: para qual vaga você vai concorrer? É uma vaga de RH? Qual é o perfil de RH que aquela empresa espera? É alguém comunicativo? É alguém sensível? É alguém ponderado? Né? É para uma vaga de TI? O profissional de TI tem outro perfil. O profissional financeiro tem outro perfil. O engenheiro, a mesma coisa. Então depende muito da vaga, da área, da carreira, da empresa. Quanto mais você puder conhecer sobre a vaga que você vai participar, se é uma vaga de analista, tem um perfil. Se é de gestor, tem outro perfil. Tá? Então às vezes é melhor você ser o primeiro. Em outros momentos pode ser que não. Tá? Mas não é só ser o primeiro, tem que ver o que você vai falar também. Tudo isso é observado. Você pode ser o último, mas ponderou e respondeu durante a equipe toda. O último não, mas um dos primeiros. Né? Uma coisa que a gente vai ver aqui daqui a pouco, acho que nos próximos slides, mas não vale a pena falar, é que assim, a dinâmica de grupo é muito rápida e você tem muitos candidatos. Então você nunca consegue, com uma dinâmica, observar tudo. Geralmente você tem mais de uma dinâmica, porque você vai observar algumas coisas e vai confirmar a sua percepção na dinâmica seguinte. Então, por exemplo, na primeira dinâmica, você foi a primeira a levantar o braço. Né? A gente pergunta, quem quer falar sobre o tema tal? Aí você vai lá e levanta o braço. Aí terminou a dinâmica, todo mundo falou, fez uma pausa, foi tomar café, enfim, voltou a ter uma outra dinâmica. Tem um outro assunto, tem um outro contexto. Quem quer falar a sua opinião sobre o assunto? Aí você levanta a mão de novo. Vai falar, ela está super atualizada, porque qualquer assunto ela participa, ou não. Né? Então, não é só uma dinâmica que a gente vai estar observando para entrar, mas é em todas elas. E às vezes a pessoa pode ser a primeira a falar, mas você vai tentar. E aí vai ver se na segunda dinâmica você também foi a primeira, se você foi a última. Né? Os papéis vão se trocando. O processo ele é rápido, ele é dinâmico, como o próprio nome diz, né? Então tem tudo isso que vai sendo observado, tá bom? Esse aqui é o... Animação e relaxamento. Vamos supor que você já está lá há 3 horas. Já está começando a te bater aquela fominha, né? Você já está cansado, o sapato já começou a apertar, enfim, você já está meio cansado, já fez uma atividade que exigiu concentração, fez uma redação, enfim, teve alguma outra etapa um pouco tensa, né? Porque a dinâmica tem os momentos mais acalorados, mais difíceis. Aí vem uma dinâmica para dar uma desestressada novamente, tá? Geralmente uma dinâmica curta, mas que tem esse resgate para todo mundo se acalmar, todo mundo voltar um pouco ao ponto de equilíbrio.
Tá? Tem como objetivo fazer com que os candidatos voltem para si, né? Se reencontrem, focalizando cansaço, ansiedade, fadiga, etc. Nesse momento, né, nesse tipo de atividade, você pode encontrar aqueles candidatos que estão mais influenciados no clima daquela equipe. Porque o clima, né, o grupo tem um clima também. E esse clima vai sofrendo alteração ao longo das atividades. Tá? Então você consegue enxergar também qual pessoa é mais resiliente, qual pessoa se desgasta com mais facilidade, né? Ou o contrário, qual candidato aguenta mais tempo uma discussão, um período de reflexão mais demorado. Então isso também vai ser observado. Tá? São usadas para romper o ambiente frio e pessoal que às vezes surge dependendo da atividade. Tem atividades aqui, a gente chama de dinâmica, mas por exemplo, você está lá discutindo, fazendo uma reunião, discutindo um planejamento estratégico lá do ano seguinte, por exemplo. E aí as pessoas, os grupos, né, diversos departamentos entraram um pouco em atrito, o gestor falou alguma coisa para um dos seus funcionários e ficou um clima meio tenso. Tem atividades que são assim, vamos pintar um quadro todo mundo junto. Aí colocam lá uma tela ou umas folhas de papel na parede, colocam uma música, tinta, pincel e vai todo mundo pintar lá uma obra de arte junto. É um momento, é um exemplo de uma dinâmica. Não é uma dinâmica para observar nada. Né? Às vezes observa como é que a pessoa, né, volta àquela condição, se ela colabora, se ela sabe separar aquele aspecto profissional de uma discussão técnica num momento de descontração. E aí é a hora de você chegar, desculpa, né, eu estava meio nervoso, falei, acho meio, né, de uma forma grosseira com você. Enfim, é o momento de observar essas coisas. Né? Porque às vezes nesse momento é a hora que as pessoas mostram que são mais articuladas, que têm bom senso, que às vezes estão preocupadas com um colega que ficou meio triste, né? Às vezes estão até chorando numa atividade. Então nesse momento você observa todos esses comportamentos das pessoas, ou dos candidatos, ou dos funcionários da própria equipe. Tá? E aparentemente não é nada, né? Não, está pintando um quadro lá, isso daí não serve para nada, mas tudo está sendo observado também. Tá? Então é muito interessante, é muito rico. Ok? Ok. Pode ser usado também para preencher, às vezes, algum espaço, algum intervalo que você tenha. Né? Às vezes até serve um lanche, um café, um almoço, alguma coisa para ter um pouco dessa descontração no meio da atividade. Alguma dúvida? Uma hora do café pode ser uma dinâmica. Não é que o café vai ser uma dinâmica, mas você, quando vai montar a agenda do dia, você sabe o momento de colocar o café. Por quê? Porque você sabe que naquele momento o café, o coffee break, ele é um coringa, né? Ele serve como uma atividade de relaxamento. Aí você coloca um monte de docinho, enfim, coloca algumas coisas mais gostosas. Por quê? Porque é uma forma de compensar. Em treinamento, muitas vezes, né? Você tem um treinamento lá de um software novo, que é um sistema chato pra caramba, e você vai ficar a semana inteira lá fazendo treinamento. O coffee break, ele é um momento de descontração. Não é uma dinâmica, né? Não dá pra gente chamar de dinâmica. Mas ele é usado dentro dessa. Na hora que você monta a agenda do dia, você tem que saber a hora de encaixar cada coisa. O almoço, o café. Não é mais para uma coisa para outra, é para as duas. Depende da duração. Tá? Você não vai fazer uma dinâmica dessa se você vai fazer uma dinâmica de 2 horas só. Você chamou o candidato às 8 da manhã, às 10 ele vai embora. Precisa. Né? Você põe até uma bolacha lá na saída da garrafa de café. Né? Mas assim, não precisa disso. Agora, tem atividades que são cansativas. Como eu falei esse exemplo, você tem lá, você vai para um hotel fazenda, ficar 3 dias discutindo o planejamento. Quer dizer, você tem que pensar em tudo que está ali, na interação, na politicagem entre os departamentos. É cansativo.
Então tem que ter algumas atividades para descontrair. Mas a empresa tem integração. Para mim, você explica como a empresa funciona, como essa companhia é o dia inteiro distante. É cansativo. Então, na hora que a gente volta no almoço, tem uma dinâmica dessa, para dar uma reanimada no pessoal. Tem algumas dinâmicas que são usadas também justamente para serem feitas depois do almoço. O que acontece depois que a gente almoça? Cai a glicose. Fica todo mundo meio lerdinho, né? Com preguiça. E aí, para você fazer a galera despertar, você tem que botar alguma dinâmica, né? Para dar um plug, senão vai ficar todo mundo ali com sono. Então também tem dinâmicas para esse tipo de situação. Tá? O foco aqui é mais o processo seletivo. Tá? Mas é bom falar de todas essas variáveis porque serve para a carreira de vocês. Tá? Uma vez eu participei de um planejamento e assim, o hotel que eles escolheram era um hotel 5 estrelas. Então tinha boliche, pista de dança, entendeu? Então à noite eles faziam festa, porque assim, era muito cansativo, era muito tenso as atividades durante o dia. Então à noite tinha karaokê, que era para o pessoal mesmo se extravasar, entendeu? Porque é chato, né? Dependendo do assunto que você está tratando, é tenso. Não, se você for pensar em planejamento, você está pensando nas atividades do ano seguinte inteiro. Tudo que vai ser feito no ano seguinte inteiro. Na hora que começa a bem, né? Então, e começa a ficar improdutivo. Então você faz uma atividade dessa para retomar o ano pessoal. Tá? Só que fica 2 pessoas ali, 3. Próximo. Acho que é a penúltima. Capacitação. Bom, capacitação, como o próprio nome diz, é mais voltada para o desenvolvimento dos funcionários. Você vai ensinar alguma coisa, geralmente para os seus funcionários, não para os seus candidatos, certo? É usada para trabalhar com pessoas que já possuem alguma prática de animação grupal. Possibilita a revisão, a comunicação, a percepção do que fazem os destinatários. Ou seja, é uma reciclagem. Você já tem pessoas que trabalham na empresa, que já estão habituadas a alguns processos, mas você quer que elas parem para pensar no processo. Né? Um processo de melhoria contínua, uma revisão dos procedimentos que a empresa tem, uma reestruturação de organograma. Então, você traz alguns conteúdos, passa para as pessoas durante forma de dinâmica, para não ficar uma coisa cansativa, né? Tipo uma palestra lá que fica uma pessoa falando. E com isso você consegue passar conteúdo para todos os funcionários envolvidos. Ok? Facilite e clareie os estudos dos animadores para que oriente melhor o seu trabalho grupal, de forma mais clara e com os grupos. São atividades geralmente mais demoradas. Tá? Por que elas são mais demoradas? Do que um relaxamento, do que aquelas de quebra-gelo. Tem um planejamento mais estratégico, né? Tem uma importância maior e tem uma carga de conteúdo maior para passar. Uma preparação mais demorada. E uma preparação mais demorada. Os funcionários que a gente na minha empresa tem reciclagem a cada 6 meses. Você paga, é chatinho, não falo assim, é chatinho. É uma palestra, ela repassa os conteúdos bem por cima, mais um pouco, aí depois tem uma provinha, você tem que responder essa provinha. Aí já é mais um treinamento. É aquela avaliação. É uma dele brasileira de reciclagem. Tudo bem. Mais para saber o funcionário da empresa, se serve para a motivação dele. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O importante, pessoal, é entender que a dinâmica de grupo, ela é um instrumento, uma ferramenta, que ela pode ser usada para diversos objetivos. Como a gente falou na primeira aula, quando eu estava falando da ementa, né, dos itens que a gente vai ver no semestre.
ela é usada para quê? Para recrutamento e seleção, para treinamento, desenvolvimento e para avaliação de desempenho. Então, através de uma dinâmica de grupo, eu consigo avaliar a performance do funcionário que eu tenho. Certo? Vai depender da dinâmica que eu passar para ele, da atividade que eu pedi para ele fazer, para ele executar. Principalmente nos níveis mais altos, né, da hierarquia, existe muito processo que utiliza a dinâmica. Alguém já ouviu falar de assessment? Assessment. Assessment é um processo relativamente novo que algumas empresas aplicam, é uma avaliação. Por exemplo, você quer promover um coordenador a gerente, ou um gerente a superintendente. Você vai passar esse candidato à promoção por um assessment. O que é o assessment? É uma verificação para ver se ele realmente está apto para galgar aquela promoção, para ocupar aquele posto mais alto. Tá? Às vezes é feito pela própria empresa, outras vezes é contratada uma consultoria para fazer esse teste. Tá? Mas não é um teste escrito só. É uma dinâmica, tem todo um processo, como são os processos seletivos. Tá? Claro que não tem aquela pressão, aquele rigor do processo seletivo. Já é uma coisa, a pessoa já é funcionária da empresa, já é uma coisa mais leve. Tá? Mas é utilizado também. Assessment. Você comprou um colador? Não, filho, tá aqui, ó. Só que sobrou do outro estado lá. Pretinho. Oi. Tá acabando, pessoal. Oi. Essa daqui é mais um treinamento. A dinâmica, pensa na dinâmica como uma ferramenta para pode ser usada para recrutamento, para selecionar, pode ser usado para avaliação de desempenho. Eu coloco todo mundo lá fazendo dinâmica e eu prometi o desempenho de cada um. A gente vai ver isso nas próximas aulas como mensurar isso. E pode ser, nesse caso, utilizado para desenvolver um treinamento, para desenvolver. Então, é passado por só que não de uma forma, uma aula, com nada passado, uma atividade de facilitação. Isso, capacitação, capacitar alguém sobre o conteúdo. É como se fosse uma reciclagem da sua equipe para aprender coisas novas sobre comportamento, sobre... Não é muito técnico, é mais comportamental. Tá? Pessoal, uma coisa que é importante aqui que eu não falei, ó. Nessa categoria, a gente utiliza basicamente, né, a gente vai capacitar os funcionários a novas competências. Geralmente são competências técnicas ou comportamentais. O que vocês acham? Técnicas. Principalmente comportamentais. Porque é através de uma dinâmica de grupo. Então a parte comportamental, ela pode ser mais trabalhada, mais explorada numa dinâmica de grupo. A parte técnica, geralmente é uma aula, uma palestra, uma coisa mais tradicional. Tá? Pode ter conteúdo técnico também no meio, mas vai depender da área. Por exemplo, a gente vai fazer algumas dinâmicas aqui, que elas têm como objetivo, mais para frente, nas próximas aulas. Elas têm o objetivo de passar para vocês a vivência de uma determinada situação. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, olha, eu quero ensinar para vocês como se comportar no momento em que tiver um incêndio no prédio. Aí eu venho aqui e falo, olha, saiam pela escada de emergência, não use elevador, vou colocar só um monte de teoria. Tem outras formas de ensinar sem passar o conteúdo na lousa, o conteúdo escrito, que é uma forma vivencial. Então a gente elabora uma dinâmica, elabora uma vivência, uma atividade e submete as pessoas àquela experiência. Isso fixa muito mais do que a matéria passada de forma convencional. Tá? Inclusive, muitos cursos
não usam muito esse processo que a gente usa de lousa e projetora. São mais dinâmicas, são mais facilitações. Por quê? Porque você faz com que os alunos ou os funcionários cheguem ao ponto onde você quer, com a participação, com a interação deles. Não necessariamente com essa forma visual de aula que a gente está acostumado. Tá? Porque esse método é o menos eficiente. Só que o outro processo ele é mais demorado. Tá? Então a gente vai fazer algumas coisas nessa aula, porque tem esse espaço. Né? Mas o ideal seria que a maior parte do conteúdo fosse passado assim, mas fica difícil. Tá? E aí vocês vão perceber mais o que a gente está falando. Ok? Último slide. Litúrgicas. Dinâmicas de grupo litúrgicas. Possibilitam aos participantes uma vivência mística ou religiosa. Geralmente são momentos de introspecção. Né? É um momento, vamos dizer assim, zen. Certo? Com todo respeito, porque, né? Não desmerecer nenhuma religião, muito pelo contrário. São dinâmicas pouco utilizadas, né, nas empresas, claro, mas que elas também são importantes e a gente, como técnico no assunto, tem que estudar, certo? Então elas ajudam no clima, ajudam no equilíbrio emocional das pessoas, né? E trazem uma maior sensibilização dos participantes também, tá? Quando eu trabalhava no banco, aconteceu um negócio super interessante que eu achei que eu nunca fosse ver, principalmente dentro de um banco. A gente tinha uma diretora de remuneração e a gente, em todos os departamentos, tinha uma verba para fazer ginástica laboral, certo? Aqueles alongamentos lá que você faz para, né, esticar os músculos, enfim. Ela pegou essa verba e contratou uma consultoria holística que eles faziam yoga laboral. Então era super legal porque, além de ter a parte do relaxamento, do alongamento do corpo, tinha uma questão de trabalhar a concentração. Então tinha lá os professores, né, não lembro como era o nome deles lá, o termo, mas enfim, os professores, eles vinham com exercícios de yoga para a gente fazer no horário de almoço. E tinha que fazer, porque ela constatou que foi um período que a gente virava a madrugada trabalhando para processar algumas coisas lá de remuneração variável, e começou a surgir muito erro. Porque, claro, né, você trabalhando, virando a madrugada, trabalhando, chega uma hora, depois do terceiro, quarto dia, você já não sabe nem seu nome. Né? E todo semestre a gente tinha esse período de calcular PLR. E eram 15 dias nesse ritmo, o departamento inteiro. E aí ela contratou esse pessoal, essa empresa, para ajudar a reativar a concentração da equipe. Então, assim, você tinha que mentalizar uma chama de fogo lá longe, tinha um monte de exercícios assim, que eram, né? Muito. Mas eu achei estranho, porque eu não esperava isso dentro do banco, porque o banco é super formal, é super rígido, né? Mas ela brigava com todo mundo e conseguiu isso também. Pode ser também, tá? Ah, é? Você pega, você vai ter que filmar. Nem a base, nem a bala mais. Mas as empresas usam.
bem. Alguma dúvida, pessoal?